Sejam bem-vindos ao podcast Indischu. Eu sou o João e vamos para mais uma edição do nosso podcast. Está novamente comigo o Alex, que eu acho que deve estar até consternado, emocionado com o último Fight Night. E o Lucas, né, que para variar vai falar mal de alguém, né? E aí, Lucas, quem que vai ser a vítima de hoje, do seu veneno? Cara, eu acho que a gente está gravando aí no dia dos finados, então a vítima do meu veneno vai ser o finado, né? Ex-campeão dos médios, né? Mas vamos deixar para comentar isso na luta. E para variar, né, Lucas? Agora eu vou falar agora e você, Alex. Ficou emocionado com a despedida do Spider? Quem não ficou, né? Porque o Lucas não tem um lado afetivo, né, emocional, e esquece o que o cidadão fez de bom, né? Só lembra das coisas ruins. É o Lucas, né? Fazer o quê? Ah, sim, com certeza. Essa que é uma edição especial para mim, né? Particularmente que comecei a assistir o MMA na época do Anderson Silva, do José Aldo, mas enfim, a gente vai transcorrer o evento aí que teve lutas boas e daqui a pouco a gente comenta a luta do Anderson. Ah, sim, Alex. E partindo agora para o próximo Fight Night, Hall versus Silva, já vou começar com você, Alex. Seu destaque do card preliminar. Eu vou destacar a luta do Justin Jacob versus Justin Ledet. O Jacob aí que não é dos pesados, mas são dos meio pesados, né? Estão ali naquela linha de corte, quase chegando ali. Não, o mínimo ele tem, né, Alex? Que é ter mais de 1,85 e na hora da luta tá com mais de 90 quilos, né? Esse é o mínimo que tem que ter para estar na sua agência, né? Grande porte, né? Ah, sim, com certeza. E ele demonstrou também uma qualidade muito boa ali na trocação. Ele que estava dando belos chutes ali no kicks no Ledet, né? O Ledet, que engraçado que quando ele estava no peso pesado, ele engatou uma sequência de umas 3, 4 vitórias. Eu não sei se ele não se sentiu bem ou se... Aí ele resolveu descer para o meio pesado e já está na sua quarta derrota seguida, né? Que, pelo visto, não está dando muito certo essa trajetória dele. Corre perigo aí de ser demitido. E o Jacob demonstrando uma boa trocação, chutes baixos muito forte, tem uma boa distância. O Ledet conseguiu encaixar uns 2 ou 3 golpes limpos ali no rosto do Jacob. Ele nem se mexeu, tem bom queixo também. E é um lutador interessante aí que pode aparecer bem para a categoria, que tem alguns nomes ali que, a meu ver, hoje não estão muito à frente dele, ao menos nessa performance aí. O Shogun já está mais em final de carreira. Tem até o próprio Paul Greg aí, que eles vão fazer essa bela revanche aí. O Jacob, para mim, tem um espaço ali que pode ocupar o lugar desses caras aí. Alex, você falou do Ledei, né? Só para acrescentar ao currículo dele, o rapaz é terraplanista, né? E outra coisa interessante é que ele tá numa vibe lá, uma dieta que ele faz lá, que ele falou que é muito boa, e inclui também não usar desodorante, e ele fabrica o próprio sabão dele, né? Ainda bem pro Jacob que não teve luta agarrada, porque se tivesse, maluco, aguentar esse futum aí não é fácil, né? E ele falou das qualidades do Jacob, o Jacob é um cara que tem um sucesso no Glory, né? Evento de trocação, mas o Glory passa por alguns problemas financeiros, né? Ele estava transitando entre o Glory e eventos de MMA, né? E agora ele falou que dessa vez aí, no pós-luta, ele falou pro Bispe que agora vai focar full time no MMA e ver o que dá, né? E eu acho que ele tem dá pra fazer um barulho na categoria, né? Nada de outro mundo, mas o cara é talentoso, né? E não tem só campeão na categoria, tem caras que tem que compor o ranking também. E que nem eu te falo pra você antes, né? Ele dando esses low kick aí e esses mondrongo do meu pesado aí, que a maioria não é tão atlético e não tem muita movimentação, eles são tão técnicos, né? Ele vai conseguir minar muito cara com esse chute baixo, né? E o Ledê tava levando low kick atrás de low kick e não conseguiu evitar nenhum nem fazer o check, né? E como ele, outros da categoria vai ser assim também, né? A categoria é bem rasa. E o Jacob engoliu 2 direto do Ledê limpo e o cara nem se mexeu, né? Ou o Ledê não bate tão pesado, ou então o Jacob tem um queixo de titânio, né? Mas enfim, Lucas, e o seu destaque do preliminar? O meu destaque do preliminar ficou a luta ali do Lucas, você me Alexander. decepcionou uma coisa, você me decepcionou agora. Achei que você ia falar que todo terraplanista tinha que perder, mas continua.
Só um adendo que os dois terraplanistas que lutaram ganharam, né? Não, o Ledê perdeu. Ah, então, na verdade tá 1-1, né? Porque É, cara, lá no card principal tinha um também, né? Então tá o Ledê, equilibrando as coisas, né? o Ledê tomou ferro nessa dieta dele aí de fazer o próprio sabão, não usar desodorante. Não tá dando muito certo pra ele, não, né? Mas continua, fala seu destaque, Lucas. Então, meu destaque aí é a luta do Alexander Hernandes contra o Chris Grutenmacher, né? Que foi ali, eu acho que está começando uma cena na grande promessa a Alexander Hernandes, né? Que entra numa luta muito bem e na outra muito mal, né? Então acredito que se ele não engrenar após essa vitória, ele vai começar naquele famoso ganha e perde, né? É um cara que está bem novo ainda para a categoria, né? Tá com 28 anos, entrou não faz tanto tempo assim no UFC, mas acredito que é um bom valor. Conseguiu ali uma vitória bem tranquila em cima do Gruthmacher, cara que esqueceu que tava fazendo MMA e só se concentrava em dar um overhand que não estava funcionando, né? Tomou muitos golpes seguidos e não aguentou, sofreu um nocautaço e o Hernandes aí voltou ao caminho das vitórias, né? Perdeu para dois caras aí que são já bem consolidados, né? Como o Cerrone e o Drew Dober. Então, acredito que se ele se manter a cabeça no lugar aí e usar aí a cabeça, né, na hora de trocar, evitar, né, se expor tanto, tem um bom futuro aí na categoria dos leves. Ah, sim. E o Hernandes, tipo, eu não acho que ele é aquele cara horroroso que nem falam, né? Porque tinha uma grande esperança pelo cara. E também não é tudo que acharam que ele era, né? Porque ele foi bater o Dariush na estreia, depois pegou o Olivier Mbamessi, venceu também na decisão e já deram o Cerrone pra ele, né? Aí aumentaram o sarrafo demais pro cara, né? Aí na sequência ele pegou o Massaranduba e ganhou no garfo, né? Foi o garfinho maroto contra o Massara. E na outra luta ele perdeu pro Drew Dober, né? Mas eu creio que quando baixam o sarrafo assim pra ele, geralmente ele consegue dar show, né? E foi o que ele fez contra o Chris Ultimaker aí na última luta, né? E o cara também, esse Chris aí, o cara luta no peso leve, mas parece que se movimenta como um peso pesado, hein? Tudo que o Hernandes jogou nele, ele tava conectando e ele acabou sendo nocauteado, né? E o Hernandes não teve tanta dificuldade para passar por ele, não. E o meu destaque é o Adrian Yanez, né? Que é o outro que chegou aqui no peso galo, que ele mandou bem no Contender Series, ganhou o contrato e já estreou fazendo barulho, né? Com nocaute com menos de 3 minutos e tirou o adversário para nada, né? E finalizou a luta com um chute alto bonito e ele levou para casa o bônus da noite, né? E o peso galo aí vai cada vez se incrementando mais, né? E vai chegando o Ianese aí, o cara tem aquele instinto de assassino, né? Que não desperdiça golpe e vai para definir a luta, né? Caso não vire nada de outro mundo, mas é caras que vão sempre dar show, os caras assim, né? Já chegou ganhando bônus de luta da noite, de performance da noite. É para ficar de olho nesse cara aí, né? Dependendo do casamento com ele contra os pesos galos, vai dar uma luta bem interessante e animada também, né? Mas agora, partindo pro card principal, a gente vai Bob Verde, né? Decepcionou, né, Lucas, o querido Bob Verde? Todo mundo fala que Ah, é campeão da pandemia, vindo de 3 vitórias. Aí eu, se bem que eu achei que essa luta poderia ter ido pra ele, não achei um garfão, mas poderia ter ido pra ele, eu achei que ele conectou mais. Mas o Bob Verde lembrou os velhos tempos de Irmão Dias, né? Provocou bastante e eu entendi que na hora que ele estava levando a vantagem na trocação, ele buscava a queda, né? E quase foi finalizado. E no fim o Thiago Moisés saiu com a vitória, né? O Thiago Moisés que estava sendo totalmente dominado pelo Michael Johnson na trocação. E dessa vez aqui, mesmo ele não estando tão bem na trocação, mas demonstrou uma evolução bem grande, né, na trocação. E conseguiu quedas contra o Bobby Green, que é um wrestler decente, né? Mas no fim acabou levando a vitória, né? Ele estava mais preocupado em vencer e o Bobby Green com aquela guarda baixa e toda hora falando, né? E acabou engolindo a derrota aí e não é o cara em 2020 que teve 4 vitórias, né? Poderia ter tido, mas não foi dessa vez. O Bob Verde ficou para trás, né? E você, Lucas, você que vai criticar na performance do Bob Verde? cara, não tenho críticas, eu tenho felicitações, porque dessa vez o bem venceu o mal, né? O Bob Verde não conseguiu aplicar aquele jogo de esquiva que ele faz com os ombros, né? Acredito que aquela queda que o Thiago conseguiu ali no começo da luta
já deixou o nosso amigo Bob Verde ali preocupado, né? E nunca mais levantou a guarda, né? Então ficou a luta toda de guarda baixa e acabou, né? Por mais que seja melhor trocador, acabou engolindo também uns overhand aí pesado do Thiago, né? Então acho que não foi no final do primeiro ou do segundo, que ele até catou até um cavaco ali nos últimos segundos, então acho que luta bem apertada, né? Mas quando o Bob Verde estava pegando a vantagem, o Thiago conseguiu uma quedinha providencial, um jogo de grade, né? Tentou, quase pegou a perna dele também ali, né? No meio da luta. Então, boa vitória. Eu acredito que o Thiago Moisés é um cara também bem novo, né? Então, já ganhou de caras que têm um certo nome, por mais que não sejam ranqueados, são até um pouco famosos ali na categoria, né? Então, tá vindo de uma sequência de vitórias aí. Acredito que tem muito para evoluir. Só tem que trocar com mais cuidado, né? Porque acaba engolindo golpe, mas se for pro chão, a gente já sabe que ele fez o que ninguém tinha conseguido fazer com o Bob Verde, né? Que é quase arrancar a perna do cara, né? Ah, sim, o Bob Green foi finalizado porque ele também não é bobo no chão, né? Que nem o Michael Johnson, né? Que o Michael Johnson caiu nessa posição com o Thiago Moisés, um abraço, né? E você, Alex, acha que na próxima o Thiago Moisés já merece pegar um ranqueado? Ou dar uma segurada ainda? Cara, mas antes de comentar a respeito disso aí, eu particularmente já achei essa luta mal casada, porque o Bob Green, ele vinha na sequência de 3 vitórias, Clay Guida, alguns nomes conhecidos aí, e o Thiago Moisés, que bateu o Michael Johnson, por mais que o Michael Johnson tenha um nome aí dentro do UFC, seja um lutador reconhecido, eu acho que o Bob Green merecia alguém mais à frente, ou até mesmo talvez um ranqueado, um 15º, um 14º, Bob Green, que já tem uma trajetória maior dentro do UFC, já está numa sequência boa. Eu não achei muito correto esse casamento de luta, porém o Thiago Moisés não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o trabalho dele, fez bem feito. Foi uma luta equilibrada aí, né? O Thiago Moisés conseguiu algumas quedas. Eu achei que ele melhorou na trocação também, estava levando algum perigo. E o Bob Green, né? Ele que é um cara que tem uma boa defesa de quedas, estava sendo quedado em alguns momentos, estava conseguindo levantar. Eu achei o resultado justo. O Thiago Moisés, ele quase finalizou. Teve alguns momentos que eu achei que ele estava melhor, mas também não acho garfo nem nada do tipo. Eu compreendo também quem possa ter vindo o Bob Green vitorioso nessa luta, que ele estava também com bom volume de golpes. Mas enfim, o Thiago Moisés fez um bom trabalho aí. Se ele não pegar o ranqueado, pode pegar alguém próximo ali. Mas foi uma luta boa, eu gostei. E o Bob Green, eu acho que ele cometeu um erro também, que nas últimas lutas eu achei que ele tinha deixado essa questão aí de Nate Diaz, essas brincadeiras dessas provocações, ele tinha parado um pouco com isso, mais foco na luta e estava vencendo as lutas, né? E nessa vez ele voltou com essas coisas e acabou sendo derrotado, né? Para mim não foi muito coincidência, né? Ah, sim. É um maligno, né, Alex? E na próxima luta a gente vai pra ele sim, esse é o cara da pandemia. Kevin Holland, 4 vitórias em 2020, né? O único que tem esses números, né? E aqui não tem muito o que falar, né? O Kevin Holland começou a pegar o Charles Ontiveros, pegou a luta em cima do laço, né? E deu um susto ainda no Kevin Holland, né? Com os chutes altos e um pisão meio frontal. E Kevin Holland viu que ali que morava o perigo, já buscou a queda. E na segunda queda que ele aplica, o Antiveiros desloca o braço, né? E você, Alex, que é o nosso matchmaker aqui do Andy Steel, acha que tá na hora do Kevin Holland pegar um ranqueado já ou dar uma segurada ainda? Porque 4 vitórias em 2020, né? Poderia darem um Omar Akhmedov pra ele, né? Um Marvin Vettori, mas o Marvin Vettori vai estar com o Jacaré já. Tá na hora do rapaz pegar um ranqueado, né? Jogar um cara de sapato pra ele? Pode, talvez, né? Ah, o Sapato ele tá casado com. Casado não, né? Eu vi a notícia que estão trabalhando para casar o Sapato com o Brad Tavares, né? Mas seria uma boa mesmo, né? Porque o cara de Sapato tem mais um nome na categoria, né? Pois E é, o, cara. e o Roland, que depois da luta ficou lá falando as coisas pro Adesanya ainda, né? E ele dá umas entrevistas engraçadas também.
Pois é, cara, mas enfim, o Ontiveros aí, ele pegou a luta em cima da hora, né? E o engraçado que eu achei que anteriormente a essa luta aí foi a luta do Bobby Green, né? Que fez várias lutas esse ano aí, que ele acabou perdendo pro Thiago Moisés, né? E Bobby Green passou bastante de campeão da pandemia pro Kevin Holland, né? Que ele fez 4 vitórias agora. Mas o Kevin Holland, ele que é um cara que gosta bastante da trocação, tem poder de nocaute, né? Eu achei interessante que ele demonstrou um jogo a mais nessa luta aí, buscando quedas. Ele viu também, ele teve a capacidade ali de ter a visão do jogo, que o Ontiveros poderia oferecer algum perigo em cima também, em pé. E isso aí é MMA, cara. Por mais que você saiba que ele tem potencial, poderia ter vencido de pé, poderia ter nocauteado, mas é sempre bom você ter um plano B, um segundo jogo, você se tornando um lutador mais completo, né? Me passou na mente agora que eu lembrei rapidamente da Holly Holm, né? Que ficou anos e anos campeã mundial de boxe e quase os 40 anos vem se demonstrando aí uma evolução de jogo e é isso aí. Você sempre tem que tentar evoluir, derrubando. Por mais que você não seja tão bom naquela área, você está buscando evoluir. Mas ele conseguiu algumas quedas ali, o Ontiveros caiu mal ali, não sei se machucou o ombro, o braço. Espero também que não seja nada grave. Mas enfim, já estou aguardando a próxima do Kevin Holland para o que é, daqui uns 15 dias, ver a próxima luta dele. Ele falou que aceita a luta esse ano ainda, hein? Aí a luta do Mike Perry com o Lawler tinha caído, né? Ele tava se oferecendo para pegar o Mike Perry, né? E até cogitando descer pro meio médio, né? Difícil saber onde ele vai dar, onde ele vai tirar, né? O cara tem 1,90 m, a não ser que vai fazer aquela dieta lá. Depois do Edson. A base de pedra de crack, né? Pra perder esse peso aí. Pois é, mas se o duvidar, cara. não duvido, né? Porque O só cara lembrando, com tem só uma várias. coisa, Alex. Tem o Jalin Turner, que tem a mesma altura dele, e luta no peso leve, né? Então, vai saber, né? Esses caras fazem na preparação. Ele com várias vitórias seguidas aí no peso médio, que é um pouco mais acessível para ele, o cara quer descer pro meio médio, o cara... mas enfim, né, a carreira do cara. Tem caras que gostam de complicar a vida, né? Você não lembra na época do menino Charlinho, que tava indo bem no peso leve, queria descer a todo custo pro peso pena? Vai entender, né? Vai entender. E você, Lucas, o Kevin Holland não é maligno que nem o Bob Verde, não, né? Esse aqui é um querido. Merece um ranqueado, né? Um Omar Akhmedov, que tal? Cara, eu acho que depois desses serviços aí prestados, né, matando os estreantes, né, acho que poderiam dar uma fezinha nele e pegar um cara ali que já, ou se não tá ranqueado, ou tá na ponta do ranking, né? Então, o Holland é um cara, parece gente boa, é aquele típico cara que dá pra ir pro bar ali e dar umas risadas, porque até no meio da luta ele fica falando com os caras e não é tipo uma provocação, é tipo umas baboseiras que ele foi falando com os oponentes, né? Então, é o típico cara, gente boa, né? Então, é gente boa, é trabalhador, né? Então dá um ranqueadozinho pra ele, né? Só que só dá uma ressalva. O UFC, dá essa luta para 2021. Eu tô cansado de fazer análise desse cara todo 15 dias que o cara tá lutando. E eu não se surpreenderia nada se ele não voltasse no último card do ano, de dezembro, né? Que ele falou que tá pronto para lutar em 2020 ainda, né? E do jeito que ele saiu dessa luta aí, não me surpreenderia, né? Até ele que foi falar as coisas, quando acabou a luta, ele foi falar as coisas pro Adesanya, o Adesanya ficou sorrindo dele, não falou nada. Eu acho que o Adesanya pensou, maluco, você nem ranqueado é, eu sou campeão dessa bagaça. Você quer falar comigo? Dá uma segurada aí, né, irmão? Quem é você aqui no peso médio, né? Mas enfim, Alex, eu vou passar para você agora que você quer ou que você gosta. Jamantas com mais de 1,90 m, com mais de 120 quilos, né? O Greg Hard, que teve que cortar peso. Precisou de um tempo extra para cortar peso, né? Nem o Brock Lesnar fazia isso aí, né? É o primeiro da história, né? É o primeiro da história, teve um tempinho extra para fazer isso, né? E passou o carro em cima do Maurice Green, né? Que o Maurice Green que estava tomando atraso pro Jean Villante, que, falamos a verdade, não é nada do outro mundo e era da categoria de baixo, né? E o Jean Villante balofo, né? Mas aí, gostou dos queridos, Alex, do peso pesado?
Tá na hora do Greg Hart pegar já um ranqueado já, com o campo completo, não que ele pegou o Volkov em cima da hora. Eu daria um Ngannou Oh, pra ele. Querido. cara, eu gostaria de ver essa luta assim, ver o que o Ngannou é capaz de oferecer pra ele. Um soco Mas na cara que ele Uma desmaia. morte. Uma morte. Continua, Alex. Mas eu acho o Greg Hard, acho que ninguém na face da Terra, eu acho que gosta desse cara, né? Você quer falar mal dele, mas como eu tô aqui para ser amigo de ninguém, eu vou falar da luta dele, né? Motivos tem, né? Sim, com certeza. Mas só uma O, coisa aqui, Alex. Poderia dar uma Timbura pra ele, né? O Timbura é o 15º do ranking. O que você acha? pois é, cara, eu acho interessante. Eu acho que ele teria chance, sim. E Também acho. O Greg Hard, cara, falando dele como lutador, né? Ele que pegou aí o Marcy Green, que vinha de uma vitória sobre o grande Jean Villante aí, né? O Greg Hard, que teve dificuldades aí para bater o peso. Mas o Greg Hard, o que acontece? Eu vejo ele fazendo o básico. Por ele fazer o básico, para mim, ele já tem grande chance de chegar no top 15 dessa categoria que a gente que tem algum espaço ali. O Greg Hard com uma ou duas lutas, eu já vi uma evolução nele fazendo esse básico. Ele que nas suas primeiras lutas veio aquela carreta, matador, nocauteador, nas primeiras lutas muito veloz para um peso pesado, atlético. O que ele fez diferente? Com duas ou três lutas, ele já estava arrastando mais as lutas, fazendo uma luta de 2, 3 rounds, estava querendo encaixar melhor os golpes, não estava querendo ser mais aquele matador, estava com um espírito um pouco mais de lutador. Porém, nessa luta aí, o Marcy Green vacilou, o Greg Hart já veio com aquele espírito mais matador, conseguiu segurar a perna do Marcy Green ali no chute, foi para um ground and pound forte ali, e até no segundo round ele que conseguiu de novo aquele ground and pound, eu achei interessante, engraçado ali o Marcy Green reclamando depois. Eu acho que ele queria um Yamazaki ali naquela hora, né? Mas eu acho que ia dar meio ruim para ele Vou depois, falar né? uma coisa, Alex. Quando é o Rebidinho, reclama que para rápido. Quando é a Mazaki, reclama que demora, né? Pois é, cara. Tá Mas bom do eu acho que Yamazaki fazer um seminário de interrupção de luta, né? Esses caras vão aprender o que é bom, né? Ou então eu passar acho pro Maurice Green e a outra Pedrito com a Valentina, pra ele ver o que pode acontecer. eu acho que foi bom para a saúde do Marcy Green, que parou essa luta logo, sinceramente. Eu acho que foi bem necessário. Ele tava tomando um round, só Caraca. golpe limpo, não tava nem conseguindo se defender, né? Pois é. Cara, mas só para fechar aqui, vou dar um exemplo do Walt Harris, cara, que é um cara bem forte, atlético também. Ele que tá um bom tempo mais que o Greg Hard aí. O Greg Hard, ele já conseguiu fazer uma coisa que o Walt Harris nunca fez, foi fazer 2, 3 rounds, você levando a luta, tentando controlar melhor o gás. O Greg Hart, com poucas lutas, não é uma coisa excepcional, é uma coisa básica. O Greg Hart já fez isso, o Walt Harris não fez ainda. Enfim, por esse é um dos motivos que eu acho que ele pode chegar ao top 15. Isso aí não é impossível não, ainda mais nessa categoria dos pesos pesados, né? E ele, dessa vez, ele nem precisou de bombinha, né? Parece que ele aprendeu a dosar melhor o gás, né? Parece não, ele aprendeu, né? Porque senão ele chegaria no segundo round morto, que nem o Maurice Green chegou, né? E ele foi, pressionou o Maurice Green, e o Maurice Green, apesar de ter aquela envergadura toda, não sabe sair nem manter a distância, nem controlar a distância, né? Aí virou presa fácil pro Greg Hard. E você, Lucas, o que achou? Acha na próxima dá pra pegar um ranqueado na próxima, o Greg Hard? Cara, eu acho sim que o Ngannou tá muito na frente, mas poderia dar o Jairzinho pra ele, né? Pra resolver aí, esse cara vai deslanchar, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Esse cara aí, olha. E pior que a gente vê um talento dele, né? Então ele é um lutador assim, por padrão dos pesos pesados, ele é melhor do que a grande maioria ali que se encontra entre o top 10 e o top 15, né? Então eu acredito que seria justo, né? As lutas que ele tá fazendo, pegar a luta em cima da hora, pegar um ranqueado, né? Mas se derem um Tibura aí, acredito que o Tibura é difícil, né? Porque ele tá vindo de vitória aí, provavelmente o Tibura deve estar aí numa crescente, por incrível que pareça, né? Mas é aquilo, né? O Green
Não, não. Vamos ser sinceros, né? Quem tem dificuldade com o Jean Villante gordo, né? Vai conseguir enfrentar um cara mais potente, né? Então, foi ali essa vitória, esse nocaute aí, torção aí perfeita, né? O Green ficou puto, né? Saiu pistolando, mas não tinha o que fazer, não tava se defendendo direito, tava só tomando golpe limpo, né? E agora pro querido Greg Hardy, acredito que o UFC vende bem ele, né? As polêmicas vendem bem e é capaz de desenrolar em um top 15 aí. E eu não duvido desse cara aí chegar até uma posição de top 10, né? Daqui a pouco, o jeito que o UFC dá uma moral pra ele, então até o Sakai, né? Que vem de derrota, tá em oitavo do ranking. Vai saber. Aí também tem o vovô Olenik também, tem o Pavlovich, o Alt Harris, uma galera aí que dá luta com ele, né? Eu acho desses caras que ele teria mais dificuldade seria contra o Olenik, né? Pelo jiu-jitsu, mas o Olenik tem que derrubar, a luta começa em pé. E o Olenik não tem muito fôlego, e o Cyril Gane, né? Que é um cara bem talentoso, né? Mas o restante dá pra dar jogo com ele, o restante desse top 15 aí. Mas agora, passando para a próxima luta, né? O outro, né, não é uma mochila do capeta que nem o Demian, mas é uma mochilinha, né? Uma pochete, né? O Bryce Mitchell no primeiro round deu uma boa embalada no André Fili, depois conseguiu uma queda ou outra e até que mostrou uma certa destreza na trocação, né? Não é nada de outro mundo, mas conseguiu segurar a bronca com o André Fili, que é um cara bom na trocação, e não ficar apavorado para entrar em queda no momento certo, né? E ele derruba com uma facilidade bem grande, né? Não é um cara que vai ficar que é enjoado nessa categoria, nesse peso pena, né? E quando ele não tá com a furadeira na mão, né, Lucas? Só lutando ele vai bem, né? O que você acha da performance do Bryce Mitchell? Meu amigo, acho que esse cara prova que doido também pode ter habilidade, né? Então, o cara é todo maluco, todo despirocado aí, conseguiu ainda dar uma embalada aí no André Fili, que a gente sabe que não é de outro mundo, né? Então, o André Fili tem bastante dificuldade aí com grapplers, né? Então, conseguiu dar uma embalada nele e eu acredito que depois ele viu que não ia conseguir finalizar, né? Não ia conseguir fazer um twister no feeling, né? Mas ele ficou dando umas quedinhas providencial e conseguiu manter, né? Um bom nível de trocação, né? Então o Fili ali talvez possa ter levado o segundo round, né? Mas depois não deu mais para ele, né? Então o nosso amigo terraplanista vencedor da noite, acredito que já está com um bom hype, né? O André Fili sempre fica ali na ponta ali do top 15, se eu não me engano o Mitchell já estava em 15º, alguma coisa assim. Então, Isso, Lucas, ele tava em 15º e continua, né? Não vai andar muito no ranking, não. Agora provavelmente ele vai pegar um cara melhor ranqueado, né? Então mostrou ali que consegue lidar com strikers que não tem boa defesa de queda, né? Então capaz de ele pegar um cara ali entre top 10, top 13 ali, e dependendo do jogo, acredito que mais outro que ele consegue embalar, né? Essa categoria tem bastante striker, né? Então acaba que é bom para ele, né? Fazer esse tipo de jogo, né? Se dá bem, né? Eu acho que o único cara que pode fazer frente para ele mesmo no grappling, mesmo que daria uma luta bem interessante, eu acho que até é melhor do que ele no grappling, é o Ryan Hall, né? Que é bem recusado pelos tops da categoria e é um cara que tem aquela cara de Musashi, né? Aquela cara blasé, que não parece que não tá nem aí pra nada, mas quando começa a luta, o cara tem um jiu-jitsu mortal, né? Só lembrar o que ele fez com o BJ Penn, aquela chave que ele dá de calcar no BJ Penn, né? Ele se joga no chão e pega o BJ Penn sem chance nenhuma pro BJ Penn. Se bem que o BJ Penn já tava na fase mancha legado, né? Mas enfim, finalizou o primeiro não brasileiro a ser campeão do Mundial de Jiu-Jitsu, né? E você, Alex, ficou surpreso pelo Mitchell ter conseguido embalar o Fili? Eu esperava algo mais do Fili, ou o Fili é isso mesmo, né? Quando pega grapplers e wrestlers é sempre embalado para presente, né? Se bem que nesse caso aqui o Mitchell teve mais facilidade no primeiro round, né? No round seguinte não foi tão fácil não, né? O André Fili, que já tem uma carreira um pouco maior dentro do UFC e já tem algum nome, né? Foi uma boa vitória aí pro Bryce Mitchell. Ele que tem um bom jogo de quedas aí, usou contra o André Fili, né? E agora o Bryce Mitchell, que ele tá em 15º aí, você até falou aí do Ryan Hall. Eu acho que desses tops aí, top 15, é um cara também que pode dar algum trabalho para ele.
Eu acho esse Ryan Hall muito bom, ele luta pouco, os caras costumam recusar a luta com ele, né? Mas esse Bryce Mitchell, desde a última luta dele, acho que é com o Charles Rosa, o brasileiro, que era, acho que é faixa preta, o Bryce Mitchell já tinha feito uma boa luta com ele, eu já tinha gostado bastante. Eu, inclusive, falei no podcast anterior que eu achava ele com leve favoritismo para essa luta, até um encaixe de jogo ruim, o André Fili, né? Que até conseguiu fazer um round ali, conseguiu conectar alguns golpes ali, mas fora isso daí eu vi vantagem pro Bryce Mitchell, que nessa categoria, como o Lucas falou, né, que ela é maior parte composta por trocadores, é um diferencial aí para essa categoria, né? Eu acho um nome interessante, um bom jogo de quedas, ele põe pressão, tem um bom jogo de finalizações. A, a trocação dele é razoável, mas eu vejo um espaço aí que dá para melhorar sim. Mas enfim, eu achei um bom lutador e o André Fili o André Fili é isso aí, ele fica é o famoso mais ou menos, né? O Philly é isso, ele ganha uma, aí perde uma, ou ganha duas, perde uma. Mas na próxima luta, provavelmente ele vai pegar um cara desranqueado, mais acessível e ele acaba vencendo, né? Porque no momento nem ranqueado ele tá, né? E o Bryce Mitchell que pediu e teve a sua bermuda de luta camuflada, né? Como ele sempre quis. E passando para a luta principal desse Fight Night, aquela luta que se pergunta por quê, né, Anderson? Por que você está continuando, né? Mas fazer o quê, né? E pegou o Hall, né? Que o Hall eu achei que ele estava escorrendo pela perna, tava respeitando, mesmo se lutando quando você tem que respeitar, não dá para ir para cima dele com tudo, né? Que se você for, vai acontecer com você o que aconteceu com o Forrest Griffin, o Chris Lieben, entre outros caras, né? Mas o Hall tava de frente pro ídolo e não conseguiu apertar o gatilho, né? O Anderson até que estava bem no primeiro, segundo round. No fim do terceiro round ele foi dar uma acelerada. Eu acho que ele estava imaginando que não ia ter gás para manter os 5 rounds e levou aquele knockdown e foi salvo pelo gongo, né? E no segundo o Hall só veio para fechar a fator, né? O Anderson, que é um dos strikers mais brilhantes que o UFC já viu e um dos mais 5 que mais se conectava golpe da história do UFC inteira. Eu acho que ele é o segundo, só perde pro Overeem, mas ele está entre os 5. Tem 60% de acerto de golpes efetivos. Parte pra cima do Hall jogando aqueles jab direto, tudo aberto, e o Hall só teve o trabalho de conectar a mão no queixo dele e o Anderson desabar, né? E o que fica também é a imagem no fim, né? O Hall lá chorando, agradecendo a ele e pedindo desculpa, né? Porque o cara acabou de nocautear o ídolo e ver a moral do Anderson é que o Adesanya tava lá pra ver ele, né? No pós-luto o Adesanya não conseguia nem dar entrevista direito, falar, porque tava emocionado. Isso não apaga a história do Anderson, mas meio que se pergunta por que o cara fazer isso e continuar nessa ainda, né? E pelo jeito, talvez só tenha acabado no UFC, né? Talvez o Anderson pinte num ONU UFC aí lutando contra um Belfort, ou pegando outros veteranos no Bellator, né? Porque o Bisping praticamente implorou para ele falar que era a última luta dele da carreira, mas ele falou que não, era a última luta dele no UFC. Tinha que ver com a família para saber se aposentar mesmo ou não, né? E o Anderson tem uma luta no contrato ainda do UFC, né? Mas o Careca falou, o Tio Dana falou que não existe essa possibilidade, né? E malhou o Anderson, tanto o Anderson quanto o Hall, né? No pós-luta. E você, Alex, achou melancólico entre aspas, possível despedida do Spider? Cara, primeiramente eu quero falar que eu tive a honra de ver esse cara no auge aí. Para quem tá acompanhando o esporte há menos tempo agora e ver o Anderson nessas lutas aí, talvez não tenha a noção do que esse cara foi pro esporte, né? Eu passei por isso, com o Shogun, cara, com o Shogun, com o Minotauro, que são caras um pouco, quando eu peguei já estavam mais fora do auge, quando eu comecei a acompanhar esses caras, que BJ Penn é outro cara, eu peguei esses caras, eu não vi o auge desses caras, e tipo assim, eu assisti as lutas dele, o pessoal falava desses caras, e eu não vi o que o pessoal falava, né, mas é porque tudo tem um tempo, né, tem um auge, tem o seu tempo certinho, e eu vivi o auge do Anderson, né? Mas seguindo aqui, cara, o Anderson, aí a gente tem duas colocações aí. Ele entrou para essa luta aí com o Hall, ele estava com uma postura
um pouco mais agressiva, que não é um costume da gente ver do Anderson, que nas últimas, não só nas últimas lutas, né? O Anderson é conhecido por ser um grande contra-golpeador, talvez o maior que eu já vi até hoje no esporte, o melhor, né? E ele estava jogando jab direto, estava se expondo, e eu também não coloco tanta pressão, porque a última luta do cara são 5 rounds, querendo ou não. Talvez ele estava querendo nocautear, impressionar. Tem muita coisa envolvida ali. Talvez ele poderia chamar alguém para a próxima luta, já que ele tem uma última luta no contrato aí. A gente nunca se sabe a mente do Anderson, né? Tem várias variáveis aí. E o impressionante é que ali no primeiro, segundo round, você viu o Anderson atacando. Ele não parecia. É um cara que não parecia ter os seus 45 anos. Ele estava com um bom físico, melhor que nas últimas lutas também. O Hall, ele estava bem tímido também, não estava soltando muito o jogo. Eu acho como que é interessante isso daí, que eu já assisti outras lutas mais recentes do Anderson, como que os adversários do Anderson, isso você não pode nem culpar os caras, você não pode nem culpar o Raul ou o Adesanya. Eu acho que você pegar as 4 ou 5 últimas lutas do Anderson, eu acho que não teve ninguém que se desenvolveu o seu jogo. O Adesanya não soltou o jogo dele, era visível. O Derek Bronson perdeu porque não soltou o jogo. Até o próprio Daniel Cormier, ele já deu uma declaração em entrevista falando que quando ele viu o Anderson na posição de aranha, de Spider mesmo, né? Ele já sentiu uma pressão também, que inclusive eu também achei que ele não apertou o gatilho naquela luta, ele vacilou, levou aquele chute na boca do estômago, quase que dançou também. Mas enfim, o Anderson que é praticamente uma entidade, igual o João gosta de falar, né? Mas ele aí, entre os jovens, eu já acho mais difícil para ele desenvolver a luta, mas se ele for para um Bellator, alguma coisa, eu acho que ele ainda pode ter oferecer alguma coisa para o esporte ainda. Mas eu, como fã, gostaria de ver muitas lutas dele, né? Mas eu também reconheço que já está chegando o fim dele também. Se ele achar que é melhor para ele, para a família dele parar. E eu já estou mais conformado, cara. Que esse nocaute dele fosse há 2 ou 3 anos atrás, eu estaria aos prantos, triste pra caramba. Mas hoje eu já estou mais preparado, o cara já está com seus 45 anos. E também não foi muito surpresa também ter sido nocauteado. Mas enfim, gostei bastante. O Anderson mostrou que é um bom lutador, mesmo aos 45 anos, mas vamos ver o próximo passo aí dele aí, se vai parar, se vai continuar. E o Hulk tá com uma sequência de 3 ou 4 vitórias aí, já tava falando de Adesanya, já tava um papo todo aí, acabou de bater o Anderson, vamos ver o que vai acontecer pra ele pela frente. Né? Ah, você falou do Hall? O Hall é um querido, né? Ele falou que o Adesanya só pega lutadores escolhidos a dedo que não oferece nenhum perigo pra ele, né? Porque com ele o Adesanya não quer lutar. Se ele bater um top 5, isso pode acontecer, né? Que autoestima, hein? Que autoestima. Ah, se ele bater o Romero, por exemplo, Aqui, né? O Canonier. Eu vi, só um complemento que eu vi gente questionando o Hall, que ele bateu em aposentados. O Hall, ele teve. Ele pegou luta com o Romero e a luta caiu. Pegou luta com o Jacaré e a luta caiu. Pegou o Anderson e os caras ficam questionando quem o cara tá pegando. Isso é brincadeira. O cara tá lá, o Anderson aceitou a luta, 2 adultos, ele tá lá pra bater no Anderson e o Anderson vice-versa, né? Agora o cara já tava com todos. Desde o começo da semana, né? Da pesagem, tudo, ele tava lá só com elogios pro Anderson. Na hora da luta ainda vai dar a cara pro Anderson bater, né? Aí não é assim que funciona, né? E é que nem eu falo, quando eu luto com o Anderson no peso médio ali, você tá lutando com a entidade, né? O maior peso médio da história, o cara mais brilhante. E o cara que se você der um mole, ele vai te nocautear, né? Por isso que os caras que lutaram com ele, que não foram feitos de gato e sapato, ou até mesmo que venceram, não foram pra cima que nem louco. O Cormier é a prova, né? O Cormier foi querer se experimentar, levou aquele chute na linha de cintura, aí colocou o Anderson no chão e ficou grudado lá, amarrando durante todos os rounds, né? Porque todo mundo que tá vendo vai querer ver o Anderson fazer golpe de ninja. Agora quem tá com ele dentro do octógono não vai querer fazer, não vai querer ver isso, não vai dar chance pra isso, né? E o certo, mesmo ele estando com a idade
e não tendo mais o reflexo, tudo que ele tinha antes, explosão, mas o certo é você não ir pra cima dele, que ele é um contragolpeador ainda, né? E nesse, nem você falou, Alex, nessa luta aí o Anderson estava mais agressivo, né? Procurando mais a luta, e pra mim ele ganhou o primeiro e o segundo round, né? O terceiro acho que foi do Hall, mas se fosse uma luta de 3 rounds, pra mim ele teria vencido, né? Teria ganhado o primeiro, o segundo e perdido o terceiro, né? E o terceiro não foi 10-8, foi 10-9, né? E você, Lucas, o que acha da luta do Anderson? Acha que o Hall tem razão? A Adesanya tá escolhendo adversário a dedo e fugindo dele? Eu acho que o Raul ele estava muito emocionado, né? Então, muitas emoções ter vencido Anderson Silva e acabou, acho que refletindo aí na entrevista aí, querendo pegar o Adesanya, dizendo que o Adesanya tá fugindo, né? Então, a emoção tá falando, né? Mas falando sobre o Anderson Silva, eu não vou ser chato dessa vez, porque eu, assim como o Alex, eu vi esse cara Ah, no o mundo não auge. é mais o mesmo. O Eu vi Lucas esse cara poupando no alguém? auge. Nossa, Vou, achei que ele ia falar Pedrita. vou, vou poupar ele. Vou poupar porque, inclusive, a querida da Pedrita não lutou, né, nesse evento, né? Não sei o que aconteceu, não fui atrás, infelizmente. Mas falando aí sobre o Anderson, eu vi esse cara no auge, né? E a gente sabe que claramente chegou, né? A idade. Ô, Já tinha Lucas, eu falei do chegado. Anderson no auge, seu coração bateu mais forte, né? Cara, senti é que a minha camada de tirar sarro de lutador, Ele ela se tava desmontou. pronto pra descer a lenha do Anderson, né? Mas quando falou disso aí, acho que ele lembrou daquela luta contra o Forrest Griffin, ele tomando o cinturão do Rich Franklin, viu aquele flashback, aí o Lucas falou, disso aí não dá pra falar tão mal assim, não. Pô, eu É, lembro do pessoal, não, só um adendo rápido, né? Que o pessoal falando, quando ele foi lutar com o Belfort lá no serviço, vamos lá no bar, o Anderson Silva vai lutar com o Vitor Belfort, e eu ainda tava começando a assistir, eu fiquei, nossa, esses caras são da mesma categoria e tal, nem sabia direito ainda nada de categoria, nem sabia nada de nada, né? Então, ainda assisti essa luta aí, emocionante também, né? Então, a encarada, né? Então, não, vou dar essa colher de chá aí pro Anderson, né? Então, eu vi esse cara no auge e a gente claramente já tinha visto que ele estava desacelerando mesmo, né? Então, o Weidman foi só o primeiro sintoma, né? Então, méritos do Weidman, claro, né? Mas foi só o primeiro sintoma que os reflexos do cara não estavam mais os mesmos, né? E a gente vê que cada nova luta do Anderson cada vez aquele brilhantismo dele estava sendo diluído, né? Então, ali na segunda luta com o Weidman, teve a perna que quebrou, então isso aí não é a culpa da desaceleração, né? É próprio acaso do destino, né? E ali com o Nick Diaz, foi uma luta engraçada, não muito boa, mas o Anderson Silva ainda estava bem. E aí a gente já viu o Michael Bisping, ficou o tempo parado com doping, depois voltou. Aí teve a luta ali com o Brunson, que conseguiu fazer a vitória, mas também já não estava rendendo tanto, né? Então eu vou concordar ali com o Adesanya, né? Que o Adesanya falou que o Anderson Silva deveria ter se aposentado depois da luta com ele, né? E eu acho que ele deveria realmente ter feito isso, né? Então ele, se tivesse parado ali com a Adesanya, as derrotas dele não teriam sido tão marcantes, né? Porque o Adesanya é o atual campeão e está mostrando uma dominância já na categoria e ele ia dizer, lutei com esse cara, tinha 43 anos e dei trabalho para ele, fiz uma luta difícil, né? Mas não esticou demais, né? Então é aquilo, né? Até é igual quando se fala de se esticar uma corda demais, ela arrebenta, né? Acredito que foi isso que aconteceu aí com o Anderson Silva, né? Então, já passou da medida. Eu acredito que ele como um lutador de 45 anos, quase 46, a gente pode dizer pelos exemplos, os raros exemplos que a gente tem de esticar uma carreira em outros eventos, ele é competitivo. O Anderson Silva é competitivo contra alguém que também está na mesma fase, né? Então, eu acredito que não é a última luta do Anderson Silva, por mais que o Dana White tira, né? Que se, né, fazer
de a carreira do cara, dar aquela pá de cal ali, é o que ele fez ali para encerrar, mas eu acredito que não vai ser a última luta dele. Mas eu espero que, se ele voltar a lutar, ele esteja bem consciente, né, dos limites do corpo dele, porque a semana da luta tava só o pessoal que treina com ele, que o Anderson Silva ainda é um garotão, tá no auge ainda da forma física, tá muito bem, a gente sabe que isso aí pode acabar iludindo ele, claramente ele não tá, os reflexos não estão o mesmo, né? Então, ele como agressor ali, não é o jogo natural dele, mas o Anderson Silva não daria os moles ali que ele deu com o Hall, né? Então, aquele knockdown que ele tomou ali, ele estava de lado pro cruzado do Hall, né? Então, uma coisa que ele nunca faria, e não teve reflexo também no segundo knockdown, estava tonto e mas totalmente fora de ritmo, né? Então, eu acredito que deveria parar, porque de agora para frente é só queda, né? Então vai acontecer o que será que o BJ Penn fez com a carreira dele ali, de cada vez mais ir perdendo, tá perdendo ainda para caras ranqueados, né? Agora, se o UFC desse uma última luta, vai ser contra quem? Então eu faço um pedido como fã do Anderson Silva, né? Esquecendo todos os problemas que o pessoal gosta de criticar dele, né? Faço um pedido que realmente se afaste aí do esporte, porque daqui para frente é só se machucar mais e acabar com a própria aposentadoria, né? Ah, sim, Lucas. O Anderson no primeiro e segundo round estava bem, né? Se movimentando rápido. Não como antes, mas estava bem para um cara de 45 anos, né? E você até acha que é o velho Anderson, né? Tem aquela breve ilusão, mas quando começa a estar pro fim do terceiro round, a realidade vem à tona, que é o cara de 45 anos e que não tem mais como ser competitivo como contra um cara que nem um Hall, 9 anos mais jovem, né? Se fosse contra um cara com idade compatível, por exemplo, um Belfort no One ou em outros eventos, talvez ele tivesse levado a melhor, né? Eu acho que ele levaria melhor com caras compatíveis, né? Eu não quero ver ele lutando mais com essa idade porque não vai proporcionar o espetáculo que ele já proporcionou, né? Mas se o cara quiser continuar, que seja com caras compatíveis, né? Tipo, não vai fazer cartel de garotão aí, pegando luta com um cara com 15, 20 anos mais jovem, talvez, para os caras passarem o carro em cima dele e colocar o nome dele no cartel, né? Mas daí tudo vai dele, né? Se ele vai querer lutar. O Dana White deixou claro que ele não luta mais no UFC, mas fora, né? Se o Dana White liberar ele do contrato, porque tem uma luta ainda, ele vai. Lugar para ele lutar não vai faltar, né? Porque o Scott Coker gosta de um veterano e espremer os caras até o último, né? E o Anderson também não tá que nem o BJ Penn, né? Que o BJ Penn colocava uma mão dele e ele desmoronava, né? E o BJ Penn nas últimas lutas não tava tendo nem shape de lutador, né? Nem isso ele tinha mais. Mas e o Anderson pode ser contestável se ele ser um dos maiores da história, mas agora do peso médio não tem conversa, né? O cara é o maior peso médio da história, sem contestação, né? Ô, João, só Oi. um complemento. Essa questão da idade é fato. Isso aí eu nunca vou discutir. Isso aí o cara sente mesmo. Não é a mesma coisa, não tem mais o mesmo reflexo. Isso aí é um fato. Porém, eu acredito que se o Anderson, esses últimos anos, ele vem lutando muito pouco. Se ele tivesse uma sequência, pelo menos 2 lutas por ano, eu acredito que hoje, aos 45 anos, essa competição que ele mostrou contra o Hall, eu acredito que um pouco melhor ainda ele teria feito, com um pouco mais de gás, melhor, com um tempo melhor de golpes. Eu acredito que ele teria apresentado algo um pouco melhor do que ele apresentou nessa luta. Não sei, Alex, tem minhas dúvidas. Mas passar limpo aqui o Fight Night Hall versus Anderson.